Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Sonhe Andando e hoje vamos dar continuidade ao passo a passo para alcançar o sucesso e ter uma vida mais saudável. No vídeo anterior, eu tive a participação do Arthur aqui falando sobre as coisas que ele tem alcançado sucesso hoje na vida dele e quais são os motivos que ele busca sucesso nas coisas que ele disse, E quais são os passos a passo, ou quais são as ações que ele tem tido, as escolhas que ele tem feito para alcançar sucesso. E a gente viu, que de acordo com Confúcio, que é um filósofo chinês, que já morreu há mais de 2000 anos, ele diz que a única pessoa incapaz de aprender é a preguiçosa. E aí eu queria te perguntar, por falar em preguiça, como que está o seu quarto? Exatamente, como que está o seu quarto? Pode olhar aí agora há pouco. Vocês não iam acreditar como tá meu quarto aqui. Tá uma loucura, porque eu faço muitas anotações, Eu já disse para vocês que tudo que eu falo aqui, eu tenho umas colinhas, Esse aqui foi de um dos vídeos anteriores. Tem as palavras-chave, tem papel aqui para todo lado, tem Bíblia, tem, esses link lime aqui, sei lá como é que fala isso. Como é que é, Tuco? Ring light. Ring light, tem um monte de anotações aqui, tem a Bíblia que está aqui a postos, Tem os recursos que eu uso aqui, como a questão da plaquinha da atitude, que tem muito a ver com o que a gente está falando. Para obter uma vida saudável, a gente tem que ter atitude. E aí eu vou dizer para vocês, em geral, tanto o meu quarto quanto o quarto do Arthur, em meio assim a essa pandemia, esse caos, de estudar e trabalhar em casa e tudo, a gente acaba desleixando um pouquinho, não é mesmo? Às vezes você joga uma roupa, toma um banho, coloca uma toalha em cima da cadeira ou até na beirada da cama. Pois é, eu queria que vocês olhassem agora aí ao redor, onde você está, seja na sala, no quarto, na varanda, onde você está. Mas também lembre como que é o seu quarto. E pare para pensar, você é a soma de tudo que você já viveu, das pessoas com quem você convive. Mas você é principalmente o que você quer ser. Isso mesmo, as escolhas que você faz e o que ocupa sua mente a maior parte do tempo é o que você realmente é. E se você deixa o seu quarto, as coisas ao seu redor muito bagunçadas, significa nesse momento que você está desorganizado mentalmente, espiritualmente, E aí eu quero te perguntar também, você tem orado todos os dias? Você tem colocado, que seja 5, 10 minutos, desse encontro com Deus, na intimidade com Ele, como uma amizade mesmo, para a gente ter intimidade com a pessoa, a gente tem que buscar ligar, falar, visitar, apesar que na pandemia está mais difícil, mas você pode fazer uma chamada de vídeo, saber o que a pessoa está fazendo naquele momento, como que ela está, dizer suas coisas para ela. É assim com a amizade, você vai alimentando, Não existe amizade que você deixa para lá e fica dias, semanas sem falar. Essa não é uma verdadeira amizade, uma amizade saudável. A mesma coisa com Deus. Você tem que ter um encontro com Ele e marcar o encontro com Ele e respeitar o encontro com Ele todos os dias. De preferência, no primeiro dia, no primeiro momento do seu dia. Mas o que eu estou querendo dizer aqui também é que por que eu citei a questão do seu quarto? Que para você alcançar e ter sucesso na vida, você precisa de ter vários hábitos saudáveis. Isso mesmo, atitudes todos os dias e sempre buscando melhorar. Errar, todo mundo vai errar. A gente tem que errar o menos possível e aprender com os erros que a gente já teve, Então, cada dia você vai tentar melhorar 1%. Vamos pegar aqui, por exemplo, eu tinha citado aqui a questão, do atleta. O atleta, para ele alcançar as medalhas e ter sucesso naquilo, ter superação, como a gente já disse em outros vídeos, e alcançar medalhas, ter uma vida menos sedentária, ele precisa treinar todos os dias. Isso mesmo, a prioridade dele, na rotina dele, tem que ser uma alimentação saudável, para dar energia, para que ele possa fazer os exercícios, a musculatura dele trabalhe melhor forma possível. E esse treino, essa prática que vai levar a esse sucesso, Então, assim, você não tem que fazer as coisas para conseguir algo, mas assim, você tem que fazer as coisas até conseguir algo. Nossa, eu achei fantástica. Girou a chave, assim, de uma forma brilhante na minha cabeça quando eu vi essa mensagem. Porque, assim, o sucesso, ele não só vem através da sua atitude, da sua reflexão,
dos motivos pelo qual você está fazendo aquilo, como que você vai fazer, né, o seu planejamento, né, e priorizar o que você realmente quer, porque você não consegue fazer tudo, né, o dia tem 24 horas, mas você tem um momento de sono, você tem um momento de trabalho, então você tem que ter uma administração do seu tempo saudável, e isso exige uma boa rotina e uma disciplina, né, exige também você planejar e muitas vezes não está caminhando, não está tendo o resultado que você está esperando, replanejar. Eu sou pedagoga e fiz questão de falar isso desde o primeiro vídeo, porque eu também sou mãe, dona de casa, mas antes de tudo eu sou a Kátia que tem sonhos e que tem planos para a vida dela, de acordo com o propósito de Deus. E aí muitas vezes você planeja, você não depende só de você, você tem que ficar replanejando porque você no meio do caminho viu que aquilo ali não está surtindo efeito, então você tem que estar avaliando e essa avaliação é contínua. Tem que ter persistência, né? Se você não tiver persistência e desistir no meio do caminho, vamos colocar aí a orar todos os dias. Se você começa a orar um dia, pula 2, 3, isso não vai cumprir seu objetivo, que é ter mais intimidade com Deus e ouvir o que Ele tem para te dizer, te orientar, para você ter uma vida com sucesso. Você vai acabar ficando perdido. E outra coisa que eu vejo aqui, que tem muita gente que é teimosa, sabe? Sabe aquelas pessoas que não muda as suas escolhas, faz as mesmas coisas do mesmo jeito, como se fosse um déjà vu, nunca vai dar certo. Ele vai continuar na mesma situação que ele tá, porque ele não fez escolhas diferentes, ele não mudou. Então a pessoa não pode ser teimosa, ela tem que buscar, né? Ela não pode insistir no errado, ela tem que fazer novas escolhas para alcançar o sucesso. É ser melhor 1% a cada dia, né? E sem mudanças drásticas, como eu já falei, é o passo a passo, aos poucos, né? Então a pessoa fala assim, eu vou fazer jejum, mas eu vou fazer jejum aí durante 15 dias. Quando deu 5 dias, não dou conta mais não, mas já valeu 5 dias. Opa, peraí, quando você se propôs a sacrificar e mostrar para Deus o quanto ele é importante, você se propôs a cumprir um jejum, o mais importante era você ter colocado uma coisa assim, que não fosse também um extremo, né, que você não daria conta, ficar 24 horas sem comer, mas também não poderia ser assim, uma coisa assim, eu vou tirar sei lá, metade do meu dia do Instagram, né? Então você está fazendo as coisas pela metade, mas se você fizer isso todos os dias até o final dos 15 dias, você vai ter muito mais sucesso, né? E vai cumprir o seu compromisso, né? A sua promessa com resultados bons, né? Positivos. E a outra coisa que eu queria dizer para você é o seguinte, eu tô vendo aqui os meus rascunhos, né? Então, o que mais que a gente pode fazer para ter uma vida saudável, né? Eu até pergunto muito assim, quando no vídeo anterior eu falei sobre o Salmo 121, né? Que quando a gente vai tá vivendo um momento de tempestade, um momento difícil, que de onde vem o meu socorro, né? Que aí a gente se reporta a Deus, né? E quando você está muito cansado, muito estressado, muito nervoso, para que você não fale bobagem às pessoas ao seu redor, seja da sua família, do seu trabalho, da sua casa, porque um colega de trabalho, por exemplo, pisou no seu calo, pisou na bola, fez alguma coisa errada, o que você faz para relaxar? Para você extravasar? Você está vivendo um momento assim de muito trabalho, muita sobrecarga. O que você faz no fim de semana para extravasar, para relaxar, para ter uma vida mais saudável? O que você faz, Arthur? Eu já sei. Ele tá falando aqui, sussurrado aqui. Isso. Ele gosta de tirar foto da natureza. E é isso mesmo que eu vou falar agora, sobre o Mateus 6, 25, 26. Olha que bacana que eu, pesquisando aqui sobre como, né, a gente ter essa disciplina e ter uma vida mais saudável, eu descobri e achei muito bacana. Ele fala assim, Mateus 6, 25, as preocupações da vida. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque se vocês não se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir,
pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, se a gente crê em Deus e confia nele, você é fiel nele, você sabe que nada foge ao controle dele, você já está em boas mãos. E ele falou aqui, né, sobre os passos. Você sabia que existe não é um processo, não é um método, chama passarinhar. Isso é que quando você está vivendo momentos de atribulação ou sobrecarga, está muito estressado, muito cansado, muito nervoso, eu costumo caminhar. Adoro caminhar. E se for caminhar no meio da natureza, vendo os animais, ouvindo, gosto muito de zoológico, parque, praça, porque lá eu consigo observar a criação de Deus. Seja os pássaros e o som deles, seja os animais, né, pequenininhos, né, observar as formigas, os besouros, as borboletas. Eu me sinto bem quando estou em meio à natureza. E esse passarinhar é uma forma de relaxar e você ter uma vida saudável, de você tirar toda a tensão do seu dia, porque ali, através dessa observação, você vai ter um contato com a natureza. E a natureza vai te acalmar. Realmente, quando eu ando no meio do mato, ou vou fazer minhas caminhadas, realmente eu tenho é como se eu tivesse como celular, né? Eu carregasse as minhas energias novamente, né? Me avivasse. E é sobre isso que eu queria falar com vocês também, né? Que uma das coisas que vai fazer que você tenha uma saúde mental é esse contato com a natureza, né? E aí, a segunda coisa que eu acho que é muito importante é você ter esse cuidado com o seu ambiente, né? E organizar o seu ambiente, exatamente fazer faxina, né? A faxina geral daquilo que você não usa e está muito tempo no seu guarda-roupa, ou que está ocupando algum espaço em algum cômodo da sua casa, seja na cozinha, na sala, onde que for, fazer uma faxina geral, mas organizar o seu ambiente, você organizar, arrumar sua cama, guardar suas roupas no lugar, separar o que é sujo do que é limpo, lavar para quando você procurar ter, seja sapato, meia, o que for, você tem que ter o seu ambiente, né? A sua organização no seu ambiente, porque isso vai te trazer uma energia boa, né? Muitas pessoas falam, doa aquilo que você não usa, porque aquilo que está parado na sua casa traz energias ruins, e é realmente isso, né? E a questão também aí da generosidade, né? De você doar aquilo que não é útil mais para você, para outras pessoas que podem utilizar aquilo. Então, essa questão de você observar seu ambiente, manter ele limpo é muito importante. Porque quando você faz isso, biologicamente, né, é constatado que você libera uma substância chamada noradrenalina, que diminui a ansiedade. Quando você tem um ambiente organizado, isso diminui a sua ansiedade. Outra coisa que a gente vê assim que é muito importante, né? Que em Lucas 15, 8, 9, fala lá sobre a dracma perdida, né? A primeira coisa que fala nessa passagem, que depois vou abordar ela num outro vídeo, né? Para não ficar mais longo do que já tá aqui, que vai falar que quando você perde alguma coisa, tem que fazer o quê? Acender a luz, né? Limpar, organizar, ver as coisas. Para isso você precisa da luz. É muito interessante essa passagem. Que aí que você vai achar, dracma é tipo uma moeda, né? Você vai achar aquilo que estava perdido quando você tiver seu ambiente organizado, limpo, né? E com luz, né? Claro. E aí é importante que você priorize, né? O que realmente é importante para que você não se sobrecarregue. E falando em prioridades, a outra coisa que é muito importante é você ter uma agenda, seja no computador, um aplicativo. Hoje existe um aplicativo, eu tinha até separado o nome dele aqui, que eu acho muito interessante, que chama Todoist, é um aplicativo. E ele é muito importante para você organizar. É uma forma de você organizar a sua agenda, que não seja no papel. Eu gosto muito, sou muito tradicional, eu gosto muito da agenda no papel. Lá eu coloco todos os meus compromissos pessoais, médicos, coisa de trabalho, né, organização geral, e até o que eu vou falar eu gosto de registrar no caderno, né, para eu poder organizar mentalmente aquilo que eu tenho que fazer. Isso também facilita muito, né, alcançar o sucesso e ter uma vida mais saudável. A terceira coisa que eu acho que é muito importante também é a questão do orar, né? Como eu falei, não precisa orar muito tempo, não é a quantidade, sim a qualidade, mas orar todos os dias, porque essa comunhão com Deus, você se referir a alguém que realmente tem o controle de tudo, né? Que é capaz, isso também traz
novas modulações, né, novas reações cerebrais. Olha a biologia aí de novo. Existe uma parte, né, do cérebro chamado parasimpático, que não é à toa que ele chama parasimpático, porque ele para, ele freia as emoções. Então, toda vez que você organiza, né, esse momento a sós com Deus, você libera um poder enorme através da oração, né, que é dado por Deus, para que você tenha uma paz, uma tranquilidade, que mesmo no meio das tempestades você vai conseguir fazer as suas coisas, né, a sua vida fluir e ter ânimo, né, para passar por esses momentos difíceis, né. E aí, voltando ao parasimpático, ele traz uma regeneração, né, ele traz uma plasticidade para o cérebro, né, então, assim, olha como é importante essa questão da oração, ela trabalha e libera, né, essa substância, desacelerando, e desacelera mais que 50% o seu ritmo, né? Então, quando você ora, você traz essa paz, essa comunhão com Deus, que é realmente muito importante. Outra coisa que a gente vê é que quando você faz a oração, o poder da oração é tão grande que o seu córtex, que é uma parte do seu cérebro, ele fica mais espesso. Então, muda até fisicamente. Olha o poder da oração, do sobrenatural de Deus. Isso é causado para facilitar, né, assim, como é que eu falo? Que as suas ações, né, que você desacelere, que você tenha uma vida menos ansiosa, né, isso é como se não tivesse ansiedade, né, porque você vai desacelerando, você consegue organizar mentalmente o que você tem para fazer, priorizar, e tudo isso você colocando na agenda facilita muito, que é o próximo passo aqui que eu vou falar, né, que eu já tinha citado aí da questão do aplicativo Todoist. E quando você tem a agenda, olha que bacana que acontece. Você vai ter lá, porque assim, quando você organiza a agenda e você tem uma vida menos estressante, isso gera um prazer, uma recompensa, né? De você ver que você está alcançando resultados, está caminhando para ter mais sucesso naquilo que você está fazendo. Isso também libera uma outra substância chamada dopamina, que ela é responsável pelo prazer, né? E pela energia boa, né? E lembrando que a gente sempre nasceu para ter sucesso, né? E dar bons frutos. Então, quando a gente vê o resultado daquilo que você está fazendo de forma positiva, isso é dar bons frutos. Você vai ticando lá na sua agenda, fazendo um checklist, né? Daquilo que você fez, que aquilo está rendendo, né? Mais energia para você. Você está trabalhando, você se sente útil. Isso tudo vai gerando, né? Essa dopamina, essa saciação, né? Essa alegria, esse prazer, isso é muito bacana. Outra coisa assim que eu estudei, que eu achei muito bacana, é que quando você prioriza também a leitura, você está vivendo ali uma leitura, um livro que te dá prazer, como a Bíblia, né? Você busca a verdade, aquilo te liberta, né? E eu achei muito interessante a fala de um dos estudiosos que eu pesquisei, que quando você lê, você consegue dominar a sua mente sobre aquilo que você está lendo. Então, você não deixa a mente mentir, né? Porque, por exemplo, através da leitura da Bíblia, você vai vendo que aquilo ali é a verdade, né? É aquilo que é os ensinamentos de Deus para nós, é aquilo que a gente tem que seguir. Então, traz essa verdade. Gera uma reação, né, mental muito satisfatória, né? Porque numa leitura de um livro de ação, seja lá o que for também, você experimenta ali, através dos personagens, você sente as emoções daqueles personagens. E isso tudo vai liberando essas substâncias que eu falei, né? A dopamina, a serotonina, tem também a ocitocina, que não sei se você sabe, a ocitocina é uma substância que a mãe libera quando amamenta o filho, né? É uma sensação assim de prazer, de completude, né? De satisfação muito grande. E quando a gente lê a Bíblia, é como você ter experiência ali através da leitura daqueles personagens, você entrar no Santo dos Santos. Olha que bacana, de você se sentir mais próximo de Deus, daquela realidade ali, daquele eterno, né? E isso traz um bem-estar muito grande. Outra coisa que é muito importante é você ter o hábito da generosidade, né? A própria palavra fala, né? Generosidade é aquilo que gera
a graça, né, de você dar algo sem pensar em volta, né? Você doa, né? E muitas vezes isso faz muito melhor para você do que para a pessoa que está recebendo. Por isso que Jesus sempre dava, né? Dava e doava, mesmo ali sendo cuspido, né? Maltratado ali perante a crucificação dele. Ele sabia que ele estava fazendo o que o pai dele tinha colocado ele como propósito para ele fazer. Ele estava cumprindo e também estava ajudando as pessoas, né? Ele estava morrendo para nos salvar, né? Para nos salvar dos nossos pecados, né? Para nos dar uma vida nova. Então isso gerava muito prazer, e tudo pela graça. E finalmente, quando você faz todos esses passos aí atrás, você vai desfrutar, né, de tudo aquilo, né, que você fez, daquele passo a passo, vai desfrutar, tendo resultados, né, de muito sucesso em tudo que você planejou, porque você alcançou. E isso vai te dar uma satisfação, uma realização, né, que é o próprio sucesso. Então aí eu deixo para vocês essas dicas, lembrando que no próximo vídeo eu vou estar recapitulando, mas o mais importante é vocês colocarem em prática esses hábitos e começar já, não deixar para amanhã, né? Como se diz aí no ditado, né? Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje e você vai ser muito mais feliz. Até o próximo vídeo. Um abraço e não deixem de curtir aí. Beijo!